Boa noite, meus irmãos, meus queridos, meus irmãos e amados. Já faz um tempo que eu não tenho gravado vídeos por motivo de uma virose que está assolando e muitas pessoas têm ficado doentes. E eu fiquei uma temporada aí meio deitado, com gripe, dor de cabeça, dores no corpo, e graças a Deus venho me recuperando, estou me recuperando, graças a Deus, e vou dar continuidade a esse trabalho. E peço desculpa a vocês por não poder estar dando a atenção, dando suporte, mas retornando de novo com as mensagens, com as palavras da parte de Deus. E hoje eu vou no livro de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 até o 17, para falar da cura de uma mulher paralítica. Gostaria que os irmãos se inscrevessem no canal, compartilhasse com a família e com os amigos essa mensagem. Essa mensagem que se trata de uma mulher que vai ser curada, uma mulher que tem passado muitos e muitos anos sobre o domínio satânico. E Jesus Cristo está na sinagoga ensinando, e essa mulher, ela está na sinagoga, ela frequenta a sinagoga, ela é uma mulher que, mesmo no estado de saúde que ela está, ela não deixa de frequentar, ela não deixa de estar presente neste lugar. E é uma situação difícil, porque ela carrega sobre si uma doença espiritual, uma doença há 18 anos, e o demônio tem ela sob domínio. E mesmo com essa enfermidade, mesmo aprisionada por essa enfermidade, essa mulher, ela não desiste de estar na sinagoga. Ela não falta os cultos da sinagoga. Tem momentos na vida em que as pessoas passam por situações difíceis, passam por doenças, a dificuldade na vida, e pessoas chegam até desistir da caminhada. Pessoas não conseguem enfrentar os desafios e suportar as dificuldades e as lutas. A visão aqui, o que se dá para entender é que esta mulher é uma mulher fiel, uma mulher temente, é uma mulher que está preocupada com a sua salvação. E ela não desiste de estar na presença. E é num momento difícil, porque naquela época, todos que tinham uma enfermidade era discriminada, era separada da sociedade, era vista como uma pessoa imunda ou como uma pessoa que não tinha nenhum valor, nenhum prestígio. E a lei, ela era aplicada e era questionada, e muitas das vezes
exigidas pelos príncipes, pelos conhecedores da lei, pelos sacerdotes que eram corrompidos por seguir a vontade do governo romano. E se percebe então que os líderes da sinagoga exigiam do povo a obediência à lei. E aqueles dias era difícil para aquela mulher. E ela estava lá, não deixou de caminhar, de seguir. Carregava sobre si uma enfermidade que era agonizante, porque você andar curvada e com dificuldades para poder caminhar de sua casa até a sinagoga e estar num culto e estar louvando e exaltando ao Senhor, para ela era um desafio de vida, mas ela já estava acostumada com aquela vida, ela já estava acostumada com aquela situação, ela colocou os planos e os projetos de Deus acima de todos os problemas dela. E a gente precisa entender que diante de tanta dificuldade, diante de tantas lutas, a gente tem que colocar os planos e os projetos de Deus acima de tudo. Porque Ele mesmo diz, cuida de mim, faz a minha vontade, anda do meu caminho, que o resto eu vou prover. E aquela mulher estava dominada, estava acorrentada, estava aprisionada pelo demônio. Porque a palavra vai dizer que ela estava sob uma enfermidade espiritual. E nenhum daqueles homens tinha o poder de tirar aquela enfermidade daquela mulher, mas tinha o poder de exigir, de cobrar a obediência à lei. E Jesus está naquele lugar. Jesus está naquela situação. E vai ver que aquela mulher que está ali passando por aquela luta, mas que não desistiu da caminhada, que às vezes as pessoas que passam por problemas, passam por dificuldade, chega no seu ato de desespero a largar tudo, a abandonar tudo, a abrir mão da sua fé, do seu compromisso com Deus, por causa das dificuldades. E aquela mulher, ela fechou os olhos para as dificuldades, acreditou na fé, acreditou na obediência, no amor e persistiu com toda a dificuldade da vida. E Jesus está em um dia de sábado, um dia em que o ser não pode fazer nada, um dia em que segundo a lei as pessoas têm que se descansar. Então os problemas estão ao seu redor e você tem que se descansar. E Jesus Cristo, ele não tinha tempo para isso. Ele veio com um tempo que era o suficiente
para que ele pudesse fazer alguma coisa por alguém. Porque o tempo dele era um tempo determinado por Deus, em que ele tinha como propósito de salvar, de curar, de transformar vida. E o espaço de tempo dele não permitia que ele ficasse debaixo da lei, mas cuidadosamente ele vai ver aquela mulher e vai chamar para si e vai dar ordem para que ela possa ser curada. E vai tocar no seu corpo. E ela vai se endireitar. E ela vai se libertar de uma perseguição que há 18 anos ela carregava sobre si. Perseverantemente, com fé e determinação, com temor e obediência, ela carregava sobre si essa enfermidade. E Deus viu nela uma pessoa que não se preocupava com os grandes problemas que carregava sobre si, mas por amor, por temor, por obediência, ela estava lá. Precisamos entender que o temor, a obediência, a salvação são prioridades. Se nós não temos prioridades a esta área, a este compromisso com Deus, não vamos a lugar nenhum. E aquela mulher, com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, com toda aquela situação que ela carregou por muitos anos na sua vida, uma enfermidade controlada, escravizada pelo demônio, ela suportou e com amor e com fé ela persistiu. E Jesus vai ver no coração dela a vontade de servir, a vontade de estar na presença. E não esperou que ela viesse: Jesus, me socorre, Jesus, me ajude. Não, simplesmente ela permaneceu ali, debaixo de temor, debaixo de obediência. E ele viu que havia naquela mulher uma fidelidade, uma sinceridade, um compromisso e um amor. E vai dar a ela a chance de ser curada daquela enfermidade que há tantos anos ela carregou. Tem pessoas na vida que vêm de tantos anos carregando uma deficiência, carregando um sofrimento, uma dor. Vem há tantos anos passando por muitas lutas, mas pode ter certeza, meu amigo, meu irmão, se você continuar servindo, amando o seu Deus, vivendo toda essa luta, toda essa dificuldade, pode ter certeza que Ele não vai esquecer de você. Pode ter certeza que você tem um lugar pronto e preparado por Ele, para que no final de tudo você tenha garantido a tua salvação.
Porque o mais importante da nossa vida não é a cura, mas a salvação. E aquela mulher curvada teve a paciência de esperar. Teve a paciência de glorificar o santo nome do Senhor por uma cura em um tempo determinado por Deus. Mas o alvo dela se podia perceber que era a salvação. O temor, a paciência, o amor, a vontade de servir dava a ela a garantia da salvação. Mas por ser uma pessoa que estava sob o domínio de Satanás, Jesus chegou naquele tempo, naquela hora, para dar a ela uma oportunidade, a cura, a restauração, a transformação de vida. Se porventura você passa por uma situação difícil, uma deficiência, uma situação em que você tem estado com dificuldade para vencer, mas perseverantemente você estiver com fé, com temor, seguindo os propósitos de Deus, meu amigo, a tua salvação é o mais importante do que tudo na vida. A tua salvação é a garantia de uma eternidade, de uma vida após a morte. A certeza de que você nunca esteve sozinho. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja a sua saúde, por lutas e desafios que você esteja passando, por dores, por longos dias de sacrifício, por mais difícil que seja a sua enfermidade, se a tua fé, se o teu temor estiver com o Senhor, a sua salvação está garantida, porque a palavra vai dizer em João 11, versos 25, que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, você pode ter a certeza, meu querido, meus amados, que a vida é mais importante quando você entrega a sua vida a Jesus e tenha certeza que por mais difícil que seja as suas lutas, você tem a salvação garantida e a certeza que não vai estar só nessa caminhada, porque Jesus, ele veio para salvar e para nos dar a vida eterna. E tenha certeza, meus amigos, que o caminho, a verdade, é Ele. Não podemos confiar em nada nesse mundo, a não ser nele. Aquela mulher que vivia daquele jeito, suportou tudo isso, ainda que os líderes, que os príncipes da sinagoga, ainda que aqueles conhecedores da lei questionaram com Jesus, porque Jesus a curou no sábado, porque Jesus fez uma grande cura e tirou aquela mulher de uma escravidão espiritual e trouxe para viver mais os seus dias de vida numa liberdade. Eles questionaram porque tinha todos os dias da semana, mas menos no sábado.
E Jesus vai chamá-los de hipócritas, porque eles sabem que quando um bezerro, quando um animal deles precisa, ele pega uma manjedoura, pega uma vasilha com água e vai socorrer. Eles têm o prazer de exigir que o povo se submeta às leis mosaicas. Mas nem eles mesmos são cumpridores da lei. Então, eles não têm autonomia para exigir do povo aquilo que ele não faz. E Deus vai mostrar por amor e por ver que havia um grande temor e um grande compromisso, porque ela não se importava com o problema de saúde dela. Ela passava as lutas, as dificuldades, mas estava ali todo o tempo, todo sábado para cultuar, para estar na sinagoga, a serviço do Senhor. Então, queira estar fazendo o serviço de Deus, queira estar na presença, queira estar pronta para servir ao Senhor. Seja um homem determinado, seja uma mulher determinada, a serviço do Senhor. Por mais difícil, por mais dificultoso que esteja a sua situação, não abandone o seu compromisso com Deus, porque o Senhor está contigo e está contigo até o fim. Que Deus abençoe a todos.